Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agorinha no canal, meu nome é Mari Zanato, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre vários assuntos e eu quero um pouco hoje comentar um pouquinho sobre os últimos vídeos, ou desde o início eu tenho falado sobre a mente consciente, o subconsciente. Eu quero bater um papinho com você hoje a respeito desses temas, desses assuntos que eu tenho falado. E explicar um pouco para você assim a forma que eu compreendo e por que eu tenho falado sobre esses assuntos, se eu tenho copiado algumas pessoas, enfim, vamos lá então ao vídeo. Para você que está chegando agora, eu peço para você deixar aí o seu joinha de incentivo. Se você gostar, se inscreva no canal, divulgue no seu Facebook, tá bom? Compartilhe mesmo aí com os amigos, para que venha crescer e chegar a muitas outras pessoas. Esse vídeo, que o propósito meu é ajudar vidas, ajudar pessoas aí do outro lado. É interessante que a respeito de eu acreditar de todo o meu coração que Deus, o meu Deus, o Senhor, o nosso Deus, né, é uma consciência principal, primeira. Isso não vem de eu ter ouvido alguém falar, mas tem vindo numa convicção que o próprio Espírito Santo de Deus me deu a respeito de algumas experiências que eu tive com o próprio Espírito Santo de Deus, de eu compreender que nós somos uma consciência. E quando eu digo consciência, a consciência que eu estou dizendo não tem nada a ver com o cérebro humano. O cérebro é algo físico, é uma parte física do ser humano, do eu humano. Eu estou falando de uma consciência que nunca morre. A consciência, eu até brinco com meu esposo, e é tanta certeza que eu tenho, que eu digo para ele assim: ah, como eu queria ver que naquele dia, quando você partir deste lugar aqui, aí a sua consciência vai permanecer. E aí você vai dizer assim: ah, bem que a minha esposa disse que a consciência não morre. Eu sempre brinco com ele falando isso, porque é uma certeza mesmo que o próprio Espírito Santo de Deus me dá. E eu não sei se você acredita numa conexão nossa com o Espírito de Deus, né? Eu fiz aí alguns estudos falando de corpo, alma e espírito. Quando eu digo espírito, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor, é o Deus de toda a existência. E nessa conexão com o Espírito Santo de Deus, tem um versículo muito lindo que diz assim: buscai-me eis e achareis quando buscardes de todo o coração. E não é de agora que eu tenho buscado uma intimidade maior com o Espírito Santo, né? Eu acho que eu já mencionei aí em algum dos meus vídeos que desde lá do ano de 2002, 2003 por aí, que eu passei um período muito difícil na minha vida. E o meu cunhado me emprestou um livro para que eu estivesse lendo, com o título Bom Dia Espírito Santo, do autor Benny Hinn. E é interessante, como eu sempre digo, ali eu admirei muito aquele autor. E quando eu venho assim estudando a respeito dos assuntos, assim como eu digo que tudo vem lá do princípio, desde a sabedoria primeira, né? E eu comecei a olhar e ver ali Benny Hinn, um homem espiritual, um homem que orava muito. Mas quando eu fui ver da onde que o Benny tirou essas coisas, ele fala de Kathryn Kuhlman, né? Katharine Kuhlman, da forma que você quiser aí traduzir. Então, isso
ele também ali aprendeu, veio dela e dali vai indo assim, ó, num retrocesso até chegar lá atrás no princípio da sabedoria. Então, quando eu falo do consciente, do subconsciente, não é que porque eu vi isso em algum lugar. Eu sei que tem muitos que falam, muitos estudos, mas a partir do momento que o próprio Deus me levou ali numa revelação e aonde eu me vi somente a minha consciência, e eu me sentia tão completa como você está vendo aqui, é como se fosse assim algo transparente, invisível e ao mesmo tempo visível. Eu creio que é assim que são ali o subconsciente ou as nossas almas. E é interessante que através dessa vontade, desse desejo que eu tenho aí de compreender mais as coisas do Senhor, a cada vídeo que eu estou gravando, eu tenho pedido muito o auxílio do Espírito Santo de Deus, não tenho feito nada sem a direção, porque o único pecado que não é perdoado, eu sei que é contra o Espírito Santo, e eu tenho sentido muito, muito mesmo. Talvez você não acredita, nesse exato momento eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, está me tocando, eu sinto esta presença, e nós sabemos que quando nós pecamos contra o Espírito Santo, ele se retira de nós, ele se afasta de nós, né? E então, eu venho falando muito a respeito desses ensinos, até o último estudo que eu fiz aí com numa lousinha ali, fazendo comparações como uma parábola, que a palavra de Deus, ela é uma parábola. Jesus diz assim que ele falava em parábolas, e os discípulos perguntavam: Senhor, por que o Senhor nos fala em parábola? Ele diz assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas às outras pessoas não é dado. Então o Senhor, ele sempre falava em parábolas, e eu usei ontem ali, quando eu falei sobre Efésios capítulo 5, se você não viu, vai lá na aulinha. E eu creio sim que quando Paulo refere que é um mistério ali, que o Senhor estava falando que o marido e a mulher se tornam uma só, eu creio sim que o Senhor estava falando ali do corpo e da alma, que nós somos um indivíduo somente. E talvez você tenha assistido essa aulinha, não tenha compreendido muito bem, mas saiba que eu fiz tudo embaixo da direção do Espírito Santo, e nesse ensino só tem bênçãos para você. É onde ali o Senhor nos ensina a tratar bem a nossa esposa, que naturalmente mesmo aqui na terra, e também amar as nossas almas, né? Que como eu falei naquele ensino e repito e confirmo embaixo da direção do Espírito Santo, que se nós fazermos aquilo que lá no fim terá uma destruição da nossa alma, não é a vontade de Deus isso, mas é que todas as almas se salvem. Então eu creio que esse ensino sim está aí embaixo da direção do Espírito Santo, senão não estaria sentindo essa presença tão preciosa agora aqui. Às vezes eu choro antes das ministrações, eu choro muito aqui sozinha, porque é maravilhoso verdadeiramente quando nós compreendemos e nos deslocamos um pouco aqui das coisas de baixo e nos apegamos às coisas lá do alto, e começamos assim ter uma visão aberta das coisas espirituais, quando o Espírito Santo de Deus começa a ministrar no nosso coração. E muitas das vezes as pessoas sentem medo, porque as pessoas muitas das vezes estão andando muito no natural, apenas levanta, anda, fazendo as suas coisinhas cotidianas, e esquece que nós somos, né, corpo, alma, e tem o Espírito Santo de Deus aqui, que me faz mover, me faz aqui andar, me faz falar com você. E é muito importante a gente compreender essas coisas, buscar mesmo aí sobre a direção do Espírito Santo, e tudo aquilo que é algo fora do ensino do Senhor, porque eu tenho a Bíblia Sagrada assim como um instrumento. Eu não aceito outro ídolo na minha vida a não ser Jesus Cristo. Eu não adoro nada, mas nada mesmo, além do meu Senhor, do meu Deus, do Espírito Santo. A minha confiança não está em riquezas, em carro, em cavalos, como a Bíblia mesmo diz, em imagens de escultura ou qualquer outro fundamento, mas o fundamento da minha fé é e sempre será Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos dá esse entendimento.
Então, às vezes você fica meio sem compreender, eu falando consciente, subconsciente e superconsciente, é porque esses termos de superconsciente, sim, é usado pelos cientistas, e como eu já disse aqui, eu não quero estar falando, eu tenho certeza do que eu estou falando, que muitas pessoas, quando vê uma pregação, uma palavra normal, como todas as outras, não chama atenção, mas quando o assunto é sobre ciência, sobre o consciente, sobre o subconsciente, sobre coisas assim diferenciadas, isso venha chamando sim uma atenção de pessoas. E assim como Paulo, eu quero sim que esse evangelho chegue a todo mundo. E eu sempre tenho falado assim sobre o nosso caráter, né? De nós sermos pessoas corretas, pessoas que, em primeiro lugar, a gente tem aí o amor de Cristo reinando aí nos nossos corações, em nossas vidas, o amor de Cristo reinando. E então a consciência que eu digo não é este cérebro, não é nada disso, porque o corpo um dia ele vai perecer mesmo, a terra vai consumir novamente, mas a consciência, e o que é consciência? A consciência é o entendimento de uma pessoa, de eu chegar e falar assim, quem você é? Uma pessoa que está sem uma consciência, supomos num acidente, se a pessoa ali naquele momento ele perde a consciência, ele não sabe quem ele é. Quando eu digo consciência é isso, por um momento aquela pessoa ali talvez ela perca a sua consciência de não saber responder, não saber quem ela é. Isso é a consciência que eu digo, e não em si este órgão, este cérebro aqui humano, não, porque isso daqui sim se corrompe, vai se corroer um dia, mas a consciência que para mim é a sabedoria, é a luz do mundo, aquilo, luz do mundo que eu digo é o entendimento de você raciocinar, é um raciocínio lógico. Esta é a sabedoria de Deus que eu falo. E é interessante que nessa conexão com o Senhor, principalmente nesse último ensino, que eu pedi muita direção do Senhor, eu comecei a gravar 3 vezes e não coloquei, por fim eu gravei e coloquei aí, né, baseada em Efésios capítulo 5, e eu sempre mencionei nos meus vídeos que o consciente referia-se a Deus, mas eu quero me corrigir nesta fala minha aqui. Se você ver os outros vídeos, eu vou dizer assim, ó, o consciente é o próprio Espírito de Deus, mas o Senhor é como se Ele se revelasse a mim que o consciente é a alma humana e o superconsciente, que é a consciência suprema, que quando nós partirmos daqui, essa consciência ela volta a Deus, ela retorna a Deus, porque é o próprio Espírito de Deus. E nós devemos sim amar as nossas almas por intermédio do corpo. Nós não deixarmos que essa mão roube, que esta mão faça coisas ruins, não deixar que com esse órgão aqui com os órgãos dos nossos corpos, os órgãos não os membros dos nossos corpos, né, com a nossa boca, que nós não venhamos pronunciar palavras ruins pelas obras do corpo, não, mas que nós viemos amar mesmo a vida. A vida é a alma, a vida está na alma, que é, né, quando o sangue ali é derramado, a alma se retira. Então que você possa dar mais atenção a esses vídeos que eu tenho postado e pode ter certeza que tudo que eu estou fazendo é embaixo da direção do Espírito Santo. Eu tenho um temor muito grandioso, muito mesmo, por Deus, pelo Espírito Santo, desde que eu me entendo por gente, assim, desde pequena eu amo ao Senhor. Eu amo mesmo, eu respeito muito a todas as pessoas, assim, porque eu aprendi a não julgar religiões, pessoas, que nem os meus pais são católicos, mas eu jamais vou chegar e vou dizer, você não vai para o céu. Eu não vou dizer, mas eu vou sempre pregar Jesus, eu sempre vou pregar a palavra de Deus, e é ela que nos convence. Eu não convenço ninguém, mas o que convence o ser humano é
o espírito, né, que está lá acima, né? Corpo, alma e espírito. Fiquem todos com Deus, que você possa ter uma compreensão dos vídeos que eu tenho postado. Dê bastante atenção e amem as suas almas, né? Amem a si mesmo, tá bom? E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Um beijão. Se inscreva aí no canal, tá bom?